Então, Senhor, muito obrigado por esse dia e pelos teus filhos que aqui estão. Que eles sejam tomados pelo teu Santo Espírito sempre e que o Senhor direcione cada passo. Blinde os teus filhos contra a obra da frustração e contra a obra, meu Pai, das decepções. Que o Senhor envie os teus filhos sempre em segurança no chamado e no destino de cada um. Que o Senhor ative nessa temporada propósitos que foram interrompidos, paralisados, que foram, meu Deus, quebrados, propósitos que foram distorcidos, que o Senhor possa estabelecer sempre a tua graça e a tua unção sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos nessa temporada falando sobre o mês, sobre o mês de Quisleu, ou Kislev, e falamos acerca da tribo de Benjamim, aonde a paternidade de Benjamim ele foi determinante para o mundo, para mudar a história, o rumo da vida dele, onde Jacó, Jacó, né, como um pai, ele estabelece esse propósito. E terminamos semana passada, né, a última ministração, falando a respeito da morte de Raquel, que significa ovelha, e o nascimento de Benjamim, que é o filho da mão direita. Então, se a ovelha não morrer, o filho não consegue se estabelecer em nascimento. E esse é uma questão muito, muito, muito importante. Eu vejo essa analogia. Depois disso daqui, nesse mesmo contexto dessa história, você vai ver, então, que Rubem, ele deita com a sua madrasta, assim dizendo, com a concubina, na verdade, essa é a palavra, a concubina do seu pai. Ou seja, nessa mesma história, nós vamos ver Jacó saindo de Betel, indo para um outro lugar, você vai ver Raquel morrendo, você vai ver Benjamim nascendo, e você vai ver Rubem deitando com a concubina do pai, e aí perdendo a primogenitura. Então, você vai ver dois processos aqui. O processo de um filho que está nascendo, outro que está perdendo a autoridade, né, por causa das revoltas e tudo mais. Você vai ver uma questão familiar, onde Raquel, então, ela perde a vida, né, dando à luz a esse filho amado. Então, Benjamim, ele é o segundo filho de Jacó. Então, nós vamos ver José e Jacó, e esses dois se estabelecem com muita preeminência no meio dos 12, né? Porém, hoje, querendo passar um pouquinho mais sobre essa questão da maturidade, levando nesse pressuposto, né, da morte da ovelha, com o nascimento de Benjamim, ou seja, a ovelha vai falar do filho imaturo, e Benjamim começa a ser estabelecido como esse filho maduro, o filho aonde ele pode estabelecer algo. Isso é determinante com o que nós chamamos de paternidade, ou essa mentoria, esse discipulado. Ontem eu estava ministrando em uma cidade e já há tempos o Senhor tinha me dado essa palavra, essa analogia, e eu consegui ontem colocar, né, isso em prática, ou seja, ministrar essa palavra. Eu quero replicar aqui para vocês aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração acerca de algumas coisas. Pois bem, eu creio que não é de, de estranhar de alguns uma questão de um propósito que o Senhor veio falando há 3 anos, né? Quer dizer, já há 2 anos, um propósito que o Senhor disse de 3 anos. Eu já comentei isso desde o começo do mês passado, do ano passado, perdão, em fevereiro, que o Senhor tinha pedido, e aqueles que nos acompanhou desde essa questão da pandemia, veio acompanhando esse processo, onde o Senhor falou 3 anos, um tempo de desintoxicação, 3 anos, um tempo de tomar aí
a motivação correta, 3 anos aonde o Senhor foi nos pedindo algumas coisas para vencer todas as obras, perdão, vencer não, para expor as obras de Jezabel, que Jezabel, ela é aquela que traz toda a falta de discernimento. O processo de Jezabel é tirar o discernimento para que nós não possamos ouvir profeticamente o Senhor. Então, por isso ela se estabelece como uma falsa profeta, né? Uma pessoa que estabelece com um contexto profético, porém, que faz com que não haja mais o discernimento pleno da voz do Senhor. E a gente começou dentro desse propósito, até quando eu perguntava a respeito disso, né? Irmãos, será que no meio dessa pandemia que tivemos, Deus não falou ou nós não ouvimos? Porque pegou todo mundo de surpresa. O início dos anos 2020, nós fomos pegos de surpresa. Todo mundo estava com projetos, planos, as igrejas com projetos e planos, aquelas coisas assim, totalmente tops, né, para 2020, de repente tudo breca e a gente não consegue malemar se reunir em alguns casos, né? Foi um tempo assim esquisito. E aí eu pergunto, nós não ouvimos ou Deus não falou? E eu creio piamente que Deus falou e nós não ouvimos. E aí vem a segunda pergunta, por que nós não ouvimos? Porque as pessoas foram pegas de surpresas, porque a própria palavra diz que Deus, ele fala com os seus profetas tudo o que iria fazer. Esse é um texto, essa é uma palavra que eu creio verdadeira, que Deus ele comunica com os seus profetas tudo o que ele está para fazer, seus amigos, né? E esse é um ponto. Então, os profetas estão desatentos, não estão recebendo, ou seja, os profetas no sentido, nós como profético, nós não estamos ouvindo, e aí foi, então, o desenrolar de todo esse propósito de jejuns, esse propósito de discernimento, aonde Jezabel, ela é a que traz distração ou sonolência. E aí a gente falou o ano passado todinho a respeito dessa questão da nossa alimentação, a comida, o açúcar, né, e essa coisa toda. Então, aqueles que vêm acompanhando já sabem de boa parte daquilo que a gente já veio comunicando através disso. Porém, uma das coisas que o Senhor falou comigo foi 3 anos. E aí eu comecei a entender esse tempo agora sobre essa questão de 3 anos. Daniel fez um jejum que a gente coloca de 21 dias, mas equivocadamente não foi 21 dias o jejum de Daniel de frutas e legumes e cereais, foram 3 anos. Você vai olhar que o jejum de 21 dias de Daniel foi somente sem nada, né? De 21 dias ele não comeu, ele não bebeu, porque ele estava esperando uma resposta. O jejum natural de Daniel, ele foi de 3 anos. O discipulado dos apóstolos, assim dizendo, foram de 3 anos. Você vai ver essa questão do 3, quando ele diz o caminho de 3 dias, quando nós vamos ver Jesus na, na, no abismo por 3 dias, você vai ver Jonas na boca no ventre do peixe por 3 dias, você vai ver o discipulado dos apóstolos com 3 anos, você vai ver o jejum de Daniel de 3 anos, você vai ver então que existe algo sobre os 3 anos. Esse 3, ele vai demonstrar o caminho da morte e ressurreição, ou seja, ele vai falar sobre esse processo. E os 3 anos foi que eu entendi que eu preciso, eu como falo no sentido de ser humano, todo ser humano vai precisar de 3 anos para realmente ser discipulado. Em que sentido? É 3 anos para nós mudarmos hábitos. São 3 anos para nós mudarmos costumes. São 3 anos para nós nos desintoxicar mesmo. Nós vamos precisar de 3 anos. E aí eu quero aqui trazer para você essa relação desse discipulado. E aí você vai entender que, em muitos casos, você vai sendo paralisado e as coisas não vão acontecendo dentro dos caminhos dos 3 anos. Você quer saber como está a tua vida? Olhe para 3 anos. Os primeiros 3 anos da tua vida, seja espiritual, ministerial, casamento,
ele vai ser muito determinante para o que vai ser os próximos tempos, ou os próximos anos. Então, eu quero que você abra aqui, lembrando que nós estamos dentro dessa palavra de Benjamim. O que é Benjamim? Filho da mão direita, filho de honra, né? Filho que vai trazer alegria. E aqueles que estão chegando hoje aqui, né? Nós entendemos que quando Benjamim nasce, o primeiro nome para Benjamim era Benoni, filho da minha dor. E o pai, ele então dá o nome dizendo, não, você não vai ser o filho da minha dor, você vai ser o filho da minha mão direita. Então, por isso nós estamos, esse mês, né, nessa palavra profética, enfatizando muito a importância dessa palavra da paternidade. Mas não é só uma palavra, querido, não é só uma bênção. O que eu quero trazer aqui é essa intervenção paternal que faz a diferença na nossa vida. Toda essa intervenção, toda essa palavra de um pai, mas não é porque quando a gente fala assim, a bênção de um pai, as pessoas simplesmente vêm com a cabeça e diz, abençoa, mas não é isso que faz a diferença na minha vida. Não é somente falar, me abençoa, é falar, me corrija, seja, me direcione, me oriente. Então, isso daqui vai estar nos caminhos de 3 anos. Amém? Abra a tua Bíblia em João 15. João 15, o Evangelho de João. Capítulo 15. Ele começa dizendo assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós nem vós os podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poder fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e se secará. E o espalham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Veja que toda vez que a gente vai entender sobre frutificação, uma vida frutífera, nós vamos ver esse texto de João 15, que ele é fantástico. E ele começa dizendo o seguinte, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e nós somos os ramos. Olha a analogia aqui. Jesus é a videira, nós somos os ramos e Deus é o agricultor. Essa analogia aqui, ela é muito importante nós entendermos. Jesus é a videira, eu sou o enxerto na videira, mas Deus é o agricultor. Então, dentro do que nós chamamos de paternidade aqui, a paternidade é aquele que se
posiciona como o agricultor. Jesus é a videira. E veja, não é Jesus que expulsa dele mesmo os galhos que não produz, é o agricultor. E não é Jesus que faz com que as pessoas produzam mais, é o agricultor. Então, veja, ele diz: aqueles que estão em mim, esses dão fruto. E esses que dão fruto, o Pai poda para que dê mais fruto. Mas aqueles que estão em mim, que não dão fruto, o Pai tira. Então, essa figura do Pai, ela é uma figura determinante de produtividade ou, ou desconexão. O Pai aqui, ou o discipulado, ele é determinante para isso. Ou nós produzimos, ou nós deixamos de existir dentro dessa planta. E isso daqui é o processo de paternidade e discipulado. Hoje as pessoas estão entendendo essa palavra paternidade como mais, eu até brinco, né, como mais um cobertor do que uma cobertura. Nós estamos hoje mais como uma cobertura de chantilly do que uma cobertura espiritual, né? Porque a gente começa a entender que as pessoas, na verdade, elas querem alguém que faça elas crescer sem primeiro limpá-las para que elas possam crescer com excelência. Nós precisamos entender aqui que o processo da limpeza é o processo da frutificação. Eu só posso ser frutífero se eu for limpo. E a obrigação de um pai ou a obrigação de um mentor é exatamente limpar essa pessoa para que ela se torne produtiva. Bem? Pega aqui e aí a gente vai prosseguindo aqui na linha de raciocínio. Só um momentinho. Pois bem, dentro desse processo, então, nós vamos ver os 3 anos. Queridos, eu só vou poder entender o processo que Deus tem na minha vida, ou eu só vou conseguir ser frutífero e realmente poder mudar a minha estação sempre depois de um processo de 3 anos dentro de um discipulado. E eu vou te explicar por quê, mostrando isso na vida do discipulado que Jesus fez com seus discípulos. Dentro dessa figura de Jesus com seus discípulos, nós vamos ver que Jesus começou com 70 discípulos. Jesus, ele tinha 70. Desses 70, ele tinha 12. Desses 12, ele tinha 3. Desses 3, ele tinha 1. E dos 70 discípulos, o único que permaneceu aos pés da cruz, no final do discipulado, foi um. Entenda isso. Depois desse tempo de discipulado, o único que permaneceu por uma mudança de estação plena foi João. Porque a identidade de João estava totalmente afirmada, estabelecida e plena no Senhor. A identidade de João estava totalmente ativada e João estava totalmente pleno. João era o único que conhecia na íntegra o bater do coração de Jesus, quando ele diz, é aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. É aquele que ouviu o som do coração de Jesus, foi João. E a gente até já ministrou sobre isso, né? Nunca, 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 nunca a gente viu João sendo mencionado como o discípulo que Jesus amava. Mas ele mesmo disse isso. Ou seja, quando a gente sempre fala de João, a gente logo pensa, né? O discípulo que Jesus amava. Não, querido. Quem disse isso foi João, não foi Jesus. Jesus nunca disse, eu amo mais João. Eu amo João de uma forma absurda. Não. Jesus nunca falou isso. João falou. É aquilo que a gente comentou uma vez, né? Irmãos,
Era como que João dissesse: olha, eu não sei quanto a vocês, mas a mim ele me ama. Não sei se ele deve amar também, mas eu tenho certeza disso. E isso fez uma diferença na vida de João. E, preste atenção aqui, uma coisa é você ser cuidado por Jesus. Uma coisa é Jesus cuidar da tua família. E outra coisa é você ter maturidade para cuidar da família dele. Entenda isso. O processo de 3 anos vai fazer você entender que o fim de todo o teu discipulado é você cuidar da família de Jesus. Jesus tem uma família de muitos irmãos. E nós precisamos cuidar. Qual que era a palavra que Jesus trouxe para Pedro? Pedro, você me ama? Então, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Cuida da minha família. Cuida dos meus filhos. A gente vê a expressão disso quando Jesus, ele diz agora para Maria e para os irmãos biológicos de Jesus, ele diz o seguinte: aqui está o teu filho, aqui está a tua mãe. Por que ele diz isso? Porque José estava morto, ou seja, José, o pai de Jesus aqui, nessa situação, ele tinha morrido e Jesus, então, era o que cuidava da família. Então, Jesus, ele aprendeu a cuidar da sua casa. Ele cuidava da mãe e dos irmãos. Ele sustentava, ele provisionava. E no fim, ali na cruz, ele passa essa obrigação ou essa disposição do cuidado para João. Você vai ver e diz assim, e a partir daquele momento, João leva ela para casa. Por quê? Porque agora os cuidados de mantimento da vida de Maria e os filhos estava agora na dispensação de João. Essa é a dispensação de um filho maduro. Agora você foi cuidado, mas a partir desse momento você está pronto para cuidar. Nesse momento você está pronto agora para cuidar da família de Jesus. E nem todos cresceram nessa disposição de cuidar da família de Jesus. Muitos ainda estão para ser cuidados e não para cuidar. O discipulado, ele sempre vai, então, determinar em 3 anos. Bota isso na tua cabeça, querido. Deixa eu dizer uma coisa. Não se engane. Ontem eu comentava exatamente isso. No primeiro momento, eu vou dizer agora eu como mentor, no primeiro momento as pessoas me amam. No segundo momento, eles até olham para mim como um cara legal. Mas no terceiro momento, muitos me odeiam. Por quê? Porque essa é a questão de um pai. Irmãos, no primeiro momento, você fala. No segundo momento, você tem que ouvir. No primeiro momento, você vai falar aquilo que você pensa que você é. Mas no segundo momento, esse mentor vai expor aquilo que você nunca imaginou que você é. E essas verdades vão doer muito. Essas verdades são as verdades que doem. Ontem, nessa conversa, né, a minha esposa, ela foi numa nutricionista, ela falou assim, nossa, que mulher ignorante. Porque ela já chegou assim, ou você faz o que eu estabeleço, ou você nem pisa mais o pé aqui. Né? Nossa, Deus do céu, o que é isso, né? Que mulher ignorante. Mas por quê, querido? Começa a colocar numa questão aqui. Quantos de nós nos iludimos que nós comemos bem e somos educados e disciplinados? Mas a sobressalência, né? Ou seja, começa a provar que não é verdade. Ou seja, a gente começa, não, mas não, olha, eu sou, né? Eu tenho falado, eu estou, como disse, nesse processo de 3 anos. Entenda aqui. Tirei o açúcar. Esse ano eu tirei o trigo, a farinha de trigo, e continuei sem o açúcar.
Aí eu falo assim, não, mas eu como tudo natural, não sei por que assim, eu não estou mais magro, né? Eu como tudo natural. Mas mentira! Eu ainda como muita bobeira. Ou seja, eu como ainda muita coisa de milho, né? Então, eu como aqueles biscoitinhos, como aquele negócio que é zero açúcar, mas a gente sabe que é zero açúcar branco de cana, mas o negócio é coisado. O ano que vem eu vou tirar todo industrializado. Aí sim eu vou comer natural. Mas até agora, não, até agora ainda tem algumas coisas que são porcarias, mas na minha cabeça, não, mas eu como natural, né? Eu como tudo natural. É mentira. Quantas vezes a gente começa a fazer isso? Eu não sei por quê, né? Eu não emagreci. Por quê? Eu como certinho. Não, você não come, querido. Não se iluda. Não iluda a tua cabeça que você faz as coisas certinho. E esse é o problema do discipulado. Não, mas eu estou sendo discipulado. Eu estou na paternidade. Tá, não, meu irmão. Você não faz o que é estabelecido, você tem as tuas convicções e os teus pensamentos. Quando nós falamos de paternidade, quem é aquele que está com o teu aparelho reprodutor para poder circuncidar? Antigamente, era o aparelho reprodutor masculino, e era só um pai que pegava o negócio do menino, meu irmão, e passava a faca, né? Assim dizendo, tirava a sobressalência. Agora é o coração. Quem realmente está com o coração aberto dentro do discipulado? A gente se engana. Hoje eu vejo o quanto de gente que se engana nisso. Se engana que o coração está aberto, mas quando começa a pegar em pontos que a gente realmente não entende quem somos, a gente começa simplesmente a achar ruim. Aí onde o processo que a gente vai entender o dos 3 anos. O primeiro ano, todo discipulador é legal. O primeiro ano, todo discipulador é top. A distância, todo discipulador é fantástico. Por quê? Porque eu só te ouço. A gente vai só ouvir as coisas boas. E eu preciso de um tempo para poder discernir o que você fala do que você faz. Entendeu aqui? Do que você fala, irmãos, a gente sempre fala muita coisa. Não, eu sou assim. Agora no Facebook nem tanto, porque não tem essa questão do status, né? Mas quem era do tempo do Orkut sabe disso. Meu irmão, né? Sensível, romântico, compreensivo, né? Aí você ia ver um cavalo ignorante, né? Um burro chucro, que, meu Deus do céu, é como a gente se ilude, como a gente se ilude dentro disso. Não que eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Aí você vai, no fim, olhar, você vai ver que a pessoa está uma pereba pura, mas ela se coloca como curada. Não, a pessoa está totalmente destruída, mas ela se coloca como uma pessoa que está pronta. E esse é o problema aqui, porque aí vem o discipulador. Essa questão de paternidade, você só vai mesmo saber, querido, depois de 3 anos. É no mínimo 3 anos com uma pessoa. E dentro desse 3 anos, vai determinar se a pessoa vai permanecer próximo, ou ela vai permanecer distante, ou ela vai sair. É sempre nesse processo de 3 anos. Até 3 anos, a gente sabe se essa pessoa vai permanecer próxima, se ela vai permanecer mais neutra, distante, ou ela vai sair, ela não vai aguentar. Por quê? Porque, como eu disse, no primeiro fator, a gente fala, a gente fala. E eu vou dizer, eu como um discipulador, no primeiro momento, eu só vou ouvir, nossa, que legal, porque eu vou acreditar no que você está dizendo, né? Eu sou assim, eu sou assado, faço isso, nossa, como eu sou assim, tudo bem. Mas você pode ter certeza, aqueles que convivem comigo e sabem, às vezes, dentro desse discipulado eu começo, mas o ano passado você não disse que estava assim? O ano retrasado
Você não falou isso, isso, isso? Porque eu vou começar a te confrontar. Eu vou te confrontar naquilo que você falou e eu estou vendo que você não está fazendo. Porque agora eu comecei a caminhar com você. Agora eu entendi quem você é. Não quem você diz que é, mas quem realmente você é, que nem você sabe que você é. E aqui eu vou colocar, por exemplo, Pedro. Pedro, meu irmão, ele termina quase a carreira dele dizendo: Senhor, ó, cara, eu sou top, eu andei com você 3 anos, te amo de uma maneira que ninguém te ama. E Jesus diz: Pedro, eu vou só dizer uma coisa, você se engana, cara, você vai ser o primeiro que vai me trair. Você tá doido, Jesus. Nunca vou fazer isso. Esses outros aí vai. Eu nunca arredo o pé. Foi o primeiro que bateu em retirada. Por quê? Porque nos primeiros momentos tudo é muito legal. Mas existem coisas que estão no meu inconsciente. E eu vou dizer uma coisa aqui. Olha o que o texto diz. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são ramos. O galho ou ramo que produz, preste atenção, o ramo que produz vai ser podado. O ramo que não produz vai ser cortado. Apóstolo, o que isso significa? Que a poda é arrancar as coisas boas de um galho. Entenda isso. A videira, ela não nasceu para dar sombra, ela nasceu para dar fruto. E ela vai precisar ser cortada nas suas folhagens bonitas. E esse é o problema. Por quê? Porque no primeiro ano, um discipulador, ele até vai falar de coisas que são os teus pontos fracos que você sabe que é fraco. E você vai permitir ser tratado nos teus pontos fracos porque você sabe que é fraco. Porém, depois do primeiro ano, a maioria dos discipuladores vai tratar os teus pontos fortes, que você pensa que é forte, mas na verdade, esses pontos fortes é o que não faz você produzir. Esses pontos fortes, na verdade, são os maiores níveis de cadeias. Se você olhar, e todos os pastores aqui pode olhar as pessoas que se traz como esses pontos fortes, é nesses pontos fortes que estão escondidas as feridas, estão escondidas as decepções, e é aqui que está escondido a paralisia. Por isso o Senhor diz: eu vou cortar as folhagens, eu vou podar as coisas bonitas desses ramos, porque você não nasceu para ser bonito, querido, você nasceu para ser frutífero. Amém? Você não nasceu para ser essa folhagem bonita. Você nasceu para produzir fruto. E muitas vezes o confronto dos pontos fortes dessas pessoas é o que dá ruim no discipulado. Porque é nesses pontos que a gente diz: eu não concordo. Eu não concordo, porque nisso daqui eu sou bom. Nisso daqui eu sou o cara. Nisso daqui eu sou bom. É nisso daqui que não sei o quê. É nisso daqui, não, eu não concordo. Eu não concordo. E é nesse ponto que nós mais pecamos. Geralmente são nos pontos fortes. Porque nos pontos fracos, eu sei que eu sou fraco, em que preciso de ajuda. Mas nos pontos fortes, eu já me acho um mentor. Eu já me acho um Pedro. Senhor, eu te amo. Eu te amo, cara. Eu tô aqui com você. Deixei tudo. Meu irmão, era um ponto forte. A amizade de Pedro com Jesus era um ponto forte de Pedro. Cara, eu deixei tudo por você. Eu deixei família, no sentido de pai, deixei barco, deixei rede, deixei empresa, deixei tudo por Jesus. Isso é meu ponto forte. Eu amo Jesus. Mentira, querido, você não ama ainda. Você tem um monte de ídolo na tua vida que precisa ser cortado. E quando o mentor, quando o agricultor, ele vem para cortar,
aí perde a graça do discipulado. Volto a dizer, no primeiro ano, todo discipulador é amado. Mas eu quero ver depois de 3 anos. Começa a parar para pensar, queridos, os teus ciclos de 3 anos. 3 anos de ministério. Qual foi os teus primeiros 3 anos de convertido? Começa a pensar como foi os teus primeiros anos de ungido. Né? Como diria, quando você passou a ser um ungidão. Depois, vê os teus primeiros anos de ministério. Depois, veja os teus primeiros anos de casamento. Começa a ver esses 3 primeiros anos. E isso vai determinar se vai crescer, se vai estagnar ou se vai decair. E isso tudo está no processo de 3 anos. Por isso é 3 anos, meu irmão, para você se desintoxicar. E nesses 3 anos, ou eu me torno um dos 70. Como assim um dos 70? Abra a tua Bíblia em João 6, 66. Como diria um pastor, tem alguma coisa boa do 666? Nada vem de bom do 666. Então abre João 666. Olha o que diz em João 6, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Deixa eu dizer uma coisa, querido. À vista disso, muitos dos discípulos não andavam mais com Jesus. Mas qual foi a palavra de Jesus? Olha aqui, vai lá para o 60. O 60, o título é Os Discípulos Escandalizados. Quando a gente vai para o 41, a gente vai ver a murmuração dos judeus. Depois a gente vai ver, no 22, Jesus falando, eu sou o pão da vida. Tudo começa aqui, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Versículo 41, os discípulos começam dizendo, uai, peraí, como assim o pão que desceu do céu? Cara, você nem tem idade e você está dizendo que você é primeiro do que Moisés? Você é primeiro do que os caras lá? Você viu eles? Você está doido? Aí vai para os 60. Olha o que diz 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro esse discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por isso mesmo que eles... Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem havia de trair. Espera aí, meu irmão. Era discípulo de Jesus. Por que Jesus, no começo que o cara apareceu, falou, para. Vai embora. Você não vai crer em mim, não. Eu já sei que você é descrente. Sai daqui. A gente fala de Judas, porque Judas precisava trair Jesus. Na teoria conspiracionista, né? Vamos colocar aqui, na questão calvinista extremado, Judas era destinado para trair Jesus e não havia volta, então ele era esse cara, né? Não estou aqui para discutir teologia, sabemos que Judas, ele estava ali, ele teve uma opção, alguém precisava trair, Judas, ele já tinha o coração predisposto para isso, Jesus deu chance para ele e ele permaneceu dentro disso. Então a gente vai olhar então e dizer, mas Judas estava ali, mas e os outros discípulos? Jesus fala de todos, olha aqui, versículo 64. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio os
quais eram os que não criam e o que havia de trair. Jesus sabia de Judas, que ia trair, mas Jesus também sabia daqueles que andavam com ele, mas não criam nele. E por que Jesus não barrou esses que não criam? Porque esses foram pedras de tropeço no chamado de Jesus. Porque o discipulado, na verdade, vai mostrar para nós quem somos. E não para Jesus. Jesus me conhece. Mas é só o discipulado vai mostrar para mim mesmo o quanto eu creio e o quanto eu estou disposto a mudar. É o discipulado. A mentoria de um pai, querido, não vai mostrar para esse pai quem somos. Vai mostrar para mim quem eu sou. O discipulado não é bom para um pai. O discipulado é bom para mim. É no discipulado que eu vou saber quem eu sou. Quando o Senhor começa a colocar provas, lá no deserto, ele diz assim, eu vou provar vocês para mostrar o que está dentro do coração de vocês. Então, todas essas provas, Jesus está mostrando, na verdade, quem somos. Quem somos. Entendeu? Olha aqui, e ele começa dizendo, continua dizendo, perdão, e prosseguiu, por causa disso, é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não for concedido. Antes disso, Jesus estava dizendo, eu sou o pão, e vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Os discípulos, cara, tá duro de ouvir esse negócio, né? Tá meio difícil engolir isso, cara. Como assim a gente vai comer da tua carne, beber do teu sangue? Tá meio canibal esse negócio, não tá não? Tá meio esquisito. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Entendeu aqui agora? Esse é o primeiro passo. Aqueles, meu irmão, que estavam, pô, Jesus, cara, Jesus, olha, eu fui aceito como mestre, gente. Quer dizer, eu fui aceito como discípulo do mestre. Eu fui aceito no discipulado. Uau, que lindo! Como eu vejo isso? Às vezes eu vejo as pessoas, nossa, meu Deus do céu, o apóstolo vai me discipular. Uhul! Coisa boa! 2 anos depois, quero nem ver esse homem. É o capeta, pelo amor de Deus. O que eu fui fazer da minha vida? Por quê? Porque é igual isso daqui. Ó, eu vou ser aceito por Jesus. Jesus, cara, eu sou discípulo de Jesus. Jesus estava em alta. Imagina, Jesus estava totalmente em alta. Jesus estava com o Ibope lá em cima. Ele estava nas redes sociais bombando. Jesus estava top das galáxias. Jesus, ele estava manifestando sinais e prodígio. Ele arrastava a multidão. Que Ibope era ser considerado discípulo desse cara? Depois de um tempinho, Jesus começou a falar dos negócios que começou a causar umas controvérsias. Cara, comer da tua carne, beber do teu sangue, você é Deus, você vai voltar para o lugar que você... Cara, tá difícil engolir isso. Tá muito difícil entender esses negócios. Fala o seguinte, já não tá sendo legal ser discípulo de Jesus, não. Eu não tô gostando desse trem, não. Tá tão legal esse negócio, agora tá ficando tão esquisito esse negócio. Ele está falando dos negócios que está confrontando o que eu penso. Ele está dizendo os negócios que está confrontando a minha maneira de pensar, está confrontando a minha maneira de raciocinar, está confrontando a minha maneira de olhar para a vida e de viver a vida. E isso já não é legal. Entendeu aqui? Já está arriscado andar com esse Jesus. Esse é a primeira turma que não aguenta. Depois desse processo de 3 anos, tem aqueles que vão dizer, cara, ó, gostei não.
sei lá, você fala uns negócios que eu não concordo. Como eu vejo isso? Eu não concordo. Não concordo. Não concordo com isso, não. Entendeu? Não concordo com isso, não. Mas, irmão, não concordo. Eu já ouvi várias vezes a pessoa, né, falando isso. Não, eu não concordo com muita coisa que o apóstolo fala, não. A paternidade que está ouvindo o que eu estou falando. Não concordo, você está o quê? Bem, não, eu não concordo, eu não acho que é assim. Então, esse é o começo desses discípulos aqui. Esses discípulos. Entendeu? Eu não concordo com o que Jesus está dizendo, que eu tenho que comer carne, que eu tenho que comer sangue, beber sangue, eu não concordo com isso, isso daqui está muito radical. Ó, Jesus, continua a tua missão, estamos torcendo por você, mas a partir desse momento, muitos dos discípulos não andaram mais com ele. Primeiro. Segundo, são as pessoas que terminam o processo de 3 anos, mas eles terminam simplesmente apáticos. Eles não saem, mas eles se tornam apáticos. Simplesmente apáticos. Você entendeu? Eu tenho uma rede de mentoria, uma rede de paternidade. Se juntar tudo, deve dar umas 100 e tantas pessoas. Mas de ano em ano eu começo como agricultor, né? Com a tesoura. Vamos cortar, gente. Por quê? Porque vai tendo gente que às vezes está 2 anos e pouco, sumiu. Nem um oi dá. Nem um. Ó, tô vivo. A gente manda mensagem, a gente manda isso, manda aquilo, às vezes. Mas chega num tempo que a gente vê distância, a gente vai deixando distanciar. Ou seja, esses são aqueles que a palavra começou muitas vezes a confrontar. Eles não saíram. Mas a gente sabe que esses não deixaram ser tratado e não deixaram, ou seja, não entraram, não quiseram estar perto, porque o estar perto mostra quem você é. A distância deixa a tua imagem preservada, mas a proximidade mostra quem você é e não o que você fala. Na distância, querido, a gente vai saber quem você é por aquilo que você fala. Mas na proximidade, a gente vai saber quem você é com as tuas atitudes. E aqui é o negócio que pega. Quando eu me aproximo, eu vou mostrar a minha característica. Quando eu me aproximo, eu vou mostrar o meu coração. E quando eu mostro o meu coração, é 2 ou 1. Ou eu vou deixar ser podado para ser produtivo, ou eu vou deixar simplesmente de me aproximar. Como eu vejo isso? Não, é pai. Fulano é meu pai. Mas quando você está com problema, você conta para quem? Ah, para o meu irmão de oração. Aí eu conto para o meu vizinho. Aí eu conto para o meu amigo. Mas tá, e esse pai não sabe? Não é bom não saber, não. Não é bom não saber, não. Por quê? Porque eu preciso manter a minha imagem para que esse pai não me rejeite. Eu preciso manter a minha cara de produtivo. Então, eu só vou contar as coisas boas. As coisas ruins, não posso. Não posso contar. Você entende que quando a gente começa a ver, esse tempo de 3 anos vai determinar quem realmente você é. E que proximidade você deixa alguém chegar perto de você. Porque aqueles que concordam com tudo que eu falo, no sentido assim, agora como um discípulo, nem sempre, querido, vai ser bom para me
fazer avançar. Veja, ciclo de repetição, 3 anos. De 3 em 3 anos, você vai ver gente migrando, sempre migra de um pai para o outro, de um mentor para o outro, de uma igreja para o outro, até 3 anos. Depois de 3 anos, você vai migrar. Entendeu? É 3 anos. Preste atenção aqui. Aprenda 3 anos para saber se você vai ser um daqueles que saíram, se você vai ser um daqueles que ficaram estagnados, ou se você vai ser um daqueles que foram circuncidados, como João, que termina sendo aprovado para cuidar da família de Jesus agora. E não para ser cuidado por Jesus, somente. Você entendeu aqui? 3 anos. Eu quero que você pare e pense aqui em que etapa que você está. Você, como diz, você já está na fase, ou você ainda está na fase de admiração do teu mentor, você já está na fase de, ele é legal, mas não concordo com muitas coisas. Ou você está na fase de falar, rapaz, é bruto, mas eu preciso. Entendeu? Como Jesus disse para Pedro, quando Pedro falou, Jesus, deixa eu falar uma coisa que o pessoal não está gostando, não. Aí Jesus, com todo carinho, diz, Pedro, você quer ir também? Vai com Deus. Aí nós vamos ter aquela pérola de Pedro, né? Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Você entende aqui? Então, a questão aqui é quando a gente começar a confrontar. Lembra que eu disse? Primeiro ano, a gente disputa. Eu já várias vezes, irmão, várias vezes, a gente passa a ser chato. Estou terminando aqui. Eu ganhei alguns inimigos no decorrer, né, no decorrer do ministério. Ganhei algumas pessoas que não são muito simpatizantes com a mentoria, né? Mas algumas vezes as pessoas começavam, né, a ser redundantes. Falava, e era redundante. E nunca saía do lugar. Eu lembro de uma vez, postava uma mensagem, a pessoa vinha, comentava a mensagem, floreava a minha mensagem. Irmãos, os céus manifestam a glória de Deus. Aí vinha, não, porque os céus azul com as estrelas. E aí vinha e falava, era meia hora falando, era inteiro falando. E você escuta, né? Não conheço a pessoa, vamos escutando, pô. Pessoa que se aprofunda, né, naquilo que a gente está falando. Passa-se 2 meses, 3 meses, 5 meses, 7 meses, 10 meses, 1 ano, e só naquilo, e só conversa, e conversa, e nada saindo, conversa. Aí começa, né? E quando vinha, não sei, eu falo, não, peraí, deixa eu falar um negócio pra você. Você não cansa, não? Você só está repetindo o que eu estou dizendo. Cadê as tuas revelações? Nossa, apóstolo, que é isso? Nossa, você está mudando, apóstolo. Antigamente você me ouvia. E agora, velho, o que está acontecendo? Por quê? Porque não, agora eu estou sabendo quem você é. Eu andei com você e agora eu preciso, como mentor, né, dar umas podadas aqui nas coisas que você pensa que você está top, mas você não está top, não. Tu tá ruim para dedéu, meu irmão. Você só sapateia, não sai do lugar, mas peraí. E aí vai, pá, aí, não, ele é muito chato, tá me perseguindo, tá falando coisas. Então, irmãos, se você já passou do processo de 1 ano, e aí, né, 1 ano, aí você começa a apontar, porque depois de 1 ano a gente começa a apontar defeito. Até 1 ano a gente não aponta defeito. Depois de 1 ano a gente aponta defeito, né? Você tá errando aqui, você tá errando ali, você tem que mudar isso, você tem que... Até o primeiro ano, né? Você só fala. Você tá ali, você fala. Alguns a gente consegue já identificar de cara. Então, para acelerar o processo, a gente já vai tentando, vamos ver o que vai dar aqui, né? Mas, eu vou dizer, você está pronto, depois de 3 anos, a gente vai entender se realmente você está pronto para estar conectado junto.
Então, deixa eu dizer uma coisa. Te prepare, porque toda mentoria, todo discipulado, toda paternidade começa bem, mas depois ela vai confrontar as partes fortes da tua vida, que na verdade são as maiores cadeias que você carrega. São onde você pensa que é forte. Amém? E é só um pai que pode fazer isso. É só um pai que pode entrar nessa área, entrar no teu coração e passar a tesoura, dizendo: muda isso. Isso daqui não é bom. Por mais que você pensa que é bom, isso daqui não é bom. Isso daqui é o que trava a tua vida, ou seja, isso daqui é folha. E essa folha está sugando a tua energia para você não dar fruto. Amém? Então, o que eu sempre falo, é depois de 3 anos que a gente vai ver realmente aonde você vai chegar. Amém? Não é no começo. O começo é tudo mil maravilhas. Por isso, nós estamos no tempo da paternidade. E a pergunta é, em que processo você está? Amanhã a gente continua. Shalom, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.